Olá, seja bem-vindo à página da Cardiomax. Hoje no nosso programa Fala Doutor, nós vamos conversar com o oftalmologista Lucas Manfron. Dr. Lucas Manfron, seja muito bem-vindo à página da Cardiomax. Aqui a gente vai começar o programa Fala Doutor. Então a gente vai falar um pouquinho, doutor, hoje sobre o pterígio, né? Que é aquela carninha no olho. Fala um pouquinho pra gente o que é o pterígio. Então, na verdade, isso tem muita confusão, né? Muitas pessoas acham que o pterígio, na verdade, é catarata. E são duas coisas completamente diferentes, né? Porque o pterígio, ele é quem tu mesmo falou, é uma carnezinha que cresce na parte externa do olho e a catarata é dentro do olho, né? Essa opacificação que a gente tem numa lente específica que a gente tem dentro do olho. Então, o pterígio, essa carnezinha que tem, ela começa a surgir em alguns pacientes que têm uma de predisposição genética, primeiramente, né? E além da predisposição genética, tem fatores que podem fazer com que isso aumente, com que isso influencie um pouquinho mais. Esses fatores, principalmente, é a exposição a raios UVA e UVB, por exemplo, exposição solar, poeira, fumaça de cigarro, pacientes que, por exemplo, que moram mais para o interior, assim, que lidam com bastante poeira, bastante pó, isso pode fazer com que isso aumente, né? E acabe dando bastante sintomas. E os sintomas, principalmente, que dão é a sensação de corpo estranho, como se tivesse uma areia dentro do olho, que atrapalha um pouquinho a visão, deixa os olhos mais vermelhos, deixa os olhos mais irritados, isso num grau inicial. Em graus mais avançados pode eventualmente inclusive piorar a visão, pode fazer com que a visão entre menos luz para dentro do olho, entrando menos luz a gente acaba tendo que fazer tomando medidas de tratamento, né, que seriam cirurgias e coisas para poder tirar essa pelezinha que tem. Como é que a gente percebe, doutor, que tem algo estranho no olho, se às vezes é tão pequenininho, né, esse sinal que a gente tem, né, desse pterígio? Geralmente assim, os pacientes eles chegam para nós assim com uma queixa, por exemplo, eu tô do nada, começa a ter uma sensação de desconforto no meu olho, como se eu tivesse sempre que estar esfregando, sempre tivendo que estar, como se estivesse sempre ardendo e sempre vermelho. A partir do momento que eles começam a ter isso, eles começam a perceber que geralmente um dos cantos do olho começa a ficar mais vermelho do que o normal. Aí esfrega, coça, fica mais vermelho ainda e acaba notando, principalmente pela parte estética, acaba incomodando um pouco mais, né? Aí os pacientes eles vêm consultar e a gente faz o exame e consegue ver que realmente tem essa carnezinha crescendo um pouco na região, ou na região nasal, que a gente chama que é a região do meio do olho, né? Ou na região temporal, que é na região mais externa. E a partir dali a gente começa a ter que instituir tratamento, como alguns colírios, lubrificantes, alguns tratamentos para poder fazer com que não tenha esse desconforto, com que isso fique, de certa forma, tranquilo. Porque não é todo mundo que tem pterígio que precisa fazer cirurgia, né? A cirurgia é reservada para alguns casos, mas a grande maioria a gente controla os sintomas com o tratamento clínico, né, que é com colírios, e a partir do momento que não se controla esses sintomas, ou por desejo do paciente pela parte estética, ou por indicação que não está enxergando tão bem, né, aí a gente acaba indo para a cirurgia. E com um não tratamento, doutor, ele vai agravando ou ele pode estagnar assim? Depende muito do paciente, né? Tem pacientes que isso pode acabar piorando um pouco mais, tem pacientes que acabam ficando mais estável. Geralmente, qual é o impeditivo disso, né? Por exemplo, pacientes que lidam muito com sol, que trabalham com solda, por exemplo, ou que lidam com muito poeira, que têm os olhos muito secos, acabam tendo uma chance maior disso evoluir. Pacientes que não têm isso, ou que a gente consegue controlar esses fatores, talvez a gente consiga fazer com que essa evolução seja mais lenta. Eu tenho pacientes aí que evoluem rápido, eu tenho pacientes aí que demora para evoluir e a gente acaba postergando um pouquinho a questão cirúrgica também. E feito o diagnóstico, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter? O principal, assim, de todos é com a superfície ocular, é não ter olho seco, né? Então a gente sempre deixa institui um tratamento com colírios lubrificantes. Tem casos que precisa alguns outros tipos de colírio, algumas pomadas para poder fazer com que tenha menos estímulo para essa pelezinha crescer. Imagina que o olho seco, por exemplo, cada vez que tu vai piscar, se vai estar seca a tua superfície, vai pegar naquela pelezinha, vai ter um estímulo maior para aquela pele crescer. Então a gente usa de lubrificante para poder fazer com que isso fique mais fluido e de certa forma a gente não tenha tanto sintoma, né? E outros cuidados específicos, óculos escuros, por exemplo, sempre que for na luz, cuidar com fumaça, exposição a poluentes, exposição a poeira, exposição a produtos químicos, tudo isso às vezes tem que fazer algumas mudanças ambientais ou até no trabalho para poder fazer com que não tenha todo esse estímulo. São os principais cuidados iniciais assim que a gente tem. Beleza. Era isso aí então por hoje, doutor. Seja bem-vindo novamente aqui à Cardiomax e sempre que quiser estamos à disposição. Eu que agradeço. Obrigado.